Olá pessoal, meu nome é José Carlos, sou homeopata, trabalho também com acupuntura, né? E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a homeopatia, né? Até porque muitas pessoas ainda não sabem o que é homeopatia e eu estou aqui para tentar ajudar a esclarecer. A homeopatia ela foi desenvolvida por um alemão chamado Samuel Hahnemann. Ele era um profissional da saúde. Foi por volta mais ou menos que tudo se iniciou em 1700 até o início de 1800 que foi descoberta a homeopatia. E existe uma principal teoria por trás da medicina homeopática, que é o semelhante cura o semelhante, ou seja, o problema que eu tenho é causado através do medicamento, o mesmo problema naquele indivíduo, aonde você consegue trazer a cura, né? Ou se não traz a cura, ele auxilia no tratamento. Então, para que a gente possa entender, existem até três princípios básicos, né, que a gente fala que são baseados na homeopatia. É a lei do semelhante, que eu acabei de explicar. Um outro princípio é aquele medicamento único, que ele vai cobrir todos os seus sintomas físicos, ele vai conseguir tratar todos os seus sintomas físicos, emocionais, né, e mentais, né? E o outro é que conhece aquele ditado que no caso seria o princípio da dose mínima: o pouco é muito. É exatamente isso. Então, quanto menos substâncias, né, melhor é o tratamento, tá? Então, esse é um dos principais princípios da homeopatia. Qual é a diferença da homeopatia para o tratamento convencional, que a gente chama de alopatia? O tratamento da homeopatia ele é completamente natural, né? Ele é feito através de uma dinamização, né? Ou seja, que são a quebra de várias partículas daquele princípio ativo daquela substância, aonde ele vai agir diretamente, naturalmente dentro do teu organismo. Qual é a diferença então entre a alopatia? A alopatia ela tem um processo químico com um princípio ativo, ela tem um processo químico onde ele vai remediar determinada situação, vai sanar o seu problema em alguns dias, né? 5 dias se é uma infecção, dependendo, de 5 a 10 dias, ele vai sanar o seu problema e você vai ficar realmente curado daquela infecção que você tem. Mas, óbvio, se você não tratar aquilo, o problema, a causa do problema, ele vai voltar. Por isso que é um remédio, para remediar. E assim você vai agindo com substâncias químicas dentro do teu organismo. Diferente da homeopatia, onde você pode fazer um tratamento preventivo e também, até em determinadas situações, curativo. Depende muito da situação, né? Eu não posso falar que tudo ele vai curar, porque não é assim. Eu tenho o exemplo até mesmo da minha própria filha, que eu tratei N situações e foram curadas. E eu tenho situações que às vezes eu não consigo, eu preciso manter sempre um tratamento com ela para que ela não venha ter nenhum tipo de problema. Então, na verdade, a diferença entre um é natural e o outro é químico. O natural, ele vai entrar na corrente sanguínea, ele vai percorrer o teu corpo inteiro, vai agir aonde você quer e vai tratar todos os problemas físicos, emocionais, tudo que você possa imaginar, e não vai danificar os seus órgãos e nem seu organismo. Diferente da alopatia, onde tem uma química, ele vai cair na tua corrente sanguínea e ele vai percorrer o seu corpo, só que o que acontece? Ele vai agir exatamente aonde aquele profissional da saúde quer que ele haja. Só que tem um detalhe: aquela substância química que não é adequada para um outro órgão aquele medicamento vai agir sobre aquele determinado órgão que não tem nada a ver com a história, e aí então é o famoso efeito colateral. Aí você pega aquela bula lá e fala: nossa senhora, mas ele causa isso. Mas por que ele causa? Porque ele está dentro da corrente sanguínea e ele está agindo em determinadas situações. E aí então é onde começa a termos N problemas ao longo do tempo. E a gente não tem uma
cura adequada, né? Até porque a gente está falando de medicamentos com químicas onde ele vai remediar. A homeopatia não. Uma outra diferença que a gente tem da homeopatia e do tratamento convencional da alopatia é que a homeopatia ela requer um tempo para o organismo, porque é uma substância natural que está agindo dentro das células, diferente da química, né? Da alopatia, que ela vai agir na célula, ela vai estar quimicamente dentro do seu organismo, vai agir um efeito rápido. Só que a homeopatia, ela tem um percurso ainda, uma demora. Então, é gradativo. Então o que a gente precisa entender é que assim, quais são as consequências que uma homeopatia vai trazer e quais são as consequências que a alopatia vai trazer? É de conhecimento de todo mundo, de todos, que a alopatia ela tem diversos efeitos colaterais, diferente da homeopatia. A homeopatia ela não tem efeitos colaterais, muito pelo contrário. A homeopatia ela vai agir em vários órgãos. Lógico que isso tem que ser feito, por isso que a homeopatia ela é feita de uma forma personalizada para aquele determinado paciente, porque a gente precisa pegar apenas um ou dois medicamentos, um medicamento que abrange todos os sintomas daquela pessoa, e aí então encaixar ele exatamente para aquele determinado tipo de problema. Ah, mas e se o homeopata colocar um outro medicamento nada a ver? Não tem problema, ele é um medicamento natural, ele não vai fazer nenhuma consequência. Diferente que se você pega lá um medicamento que não tem nada a ver com o problema, ele vai te trazer consequências, porque é uma química e ele vai agir dentro do teu organismo. Uma outra situação é que aqui no Brasil, infelizmente, a homeopatia ainda não é reconhecida pela medicina. Eles falam que a homeopatia é um placebo. Eu adoro usar o placebo na minha filha. E minha filha tem hoje 14 anos. Adoro usar o placebo nela. Sabe por quê? Porque eu sei que eu estou tratando ela de uma forma saudável. E eu sei que isso é eficaz. Porque eu sou a prova viva. Porque eu também uso isso, né? Hoje a homeopatia ela trata diversas situações. Diversos problemas. É lógico que a gente tem que ter a mão na consciência para um caso de emergência. Não adianta você falar assim, a homeopatia vai ser top. Não, você tem que indicar e falar, olha, vai para um hospital, vai para um médico, para que ele possa alinhar um medicamento o mais rápido possível. Porque ele vai sanar o medicamento, pum, acabou. E depois, então, você volta a procurar para que você não tenha mais aquele problema e busque um profissional da área da saúde, um homeopata, que possa trabalhar com você gradativamente para que você não tenha mais aquele problema que você foi buscar. Deu para vocês entenderem, pessoal? Então, a homeopatia é tudo de bom. Se vocês ainda têm alguma dúvida, me procura. Não custa nada, eu vou estar te respondendo, eu vou estar te explicando, eu vou sanar suas dúvidas, eu vou sanar os seus problemas problemas que eu digo em relação ao que é a homeopatia, né? Ao longo desses vídeos que eu vou estar fazendo, porque eu não gosto, mas eu acho que eu comecei a perceber a necessidade das pessoas em relação a essa dúvida da homeopatia, o que é homeopatia. Aí eu resolvi estar falando um pouquinho mais, falando sobre alguns medicamentos, o que é legal, o que não é legal, até falar um pouquinho sobre acupuntura também, porque hoje em dia, pessoal, a gente não está mais com aquela saúde show de bola. A gente está precisando muito de medicamentos mais naturais, tratamentos mais alternativos, até porque o corpo não está mais aguentando. Então, vamos cuidar dele agora, para que a gente não precise lá na frente usar os medicamentos alopáticos e aí acabar acontecendo maiores situações, maiores problemas. Vamos buscar um meio de vida melhor. A gente aqui já não tem uma qualidade de vida boa, então vamos buscar essa qualidade de vida, né? Vamos buscar situações que não agridam o teu organismo. Hoje você não sente, mas futuramente isso pode trazer uma grande dor de cabeça. Pessoal, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas para vocês. Conto até mesmo com as perguntas de vocês, para que vocês venham me trazendo as perguntas e eu vá sanando, né, em relação a tudo.
e a gente vai se falando. Eu espero que vocês realmente tenham entendido o que é a homeopatia, tá bom? Obrigado, um abraço e até mais.